Bora felpar as primeiras informações do Corinthians nessa sexta-feira, com a Lili Nascimento trazendo informações do Corinthians, o Timão que pode ter duas contratações ainda para essa janela de transferências, que é um atacante e um zagueiro que pode ser reforço do Coringão. Então fica até o final desse vídeo para você saber quem são esses jogadores, e também análise e mais informações do Memphis Depay, que reestreou ontem pela seleção da Holanda. Será que ele foi bem? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada do Corinthians. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Lili Nascimento chega com as informações, essa vai ser diferente, hein? Do Corinthians e da Holanda, né? Porque agora a Lili é international, meus amigos. Exatamente, amigos. Beijo pra vocês, ao fã de esportes. Estou aqui em frente ao CT Joaquim Grava. Como eu havia falado ontem no Sport Center, o elenco se apresentou na quinta-feira. Hoje treino em 2 períodos, tá? Então começaram bem cedinho, terminam só no final da tarde. Preparação total para a grande final da próxima quinta-feira lá na Neoquímica Arena contra o Palmeiras. E aí uma novidade, tá? O Igor Coronado, que até então estava no departamento médico fazendo uma recuperação por conta de uma lesão muscular na coxa, já está em processo de transição. Inclusive no treino de ontem ele apareceu nas fotos divulgadas pela assessoria de imprensa treinando com todo o elenco, tá? Então uma boa opção aí para o técnico Ramon Dias, que vive dessa incerteza do Rodrigo Garro, né, que vem se recuperando também de uma lesão, na verdade um problema que ele vai levar durante um tempo, mas precisa de um tempo maior de recuperação. Então, tendo aí o substituto imediato, o Coronado, né, isso pode ajudar o Corinthians. Veremos se ele estará apto para jogar na quinta-feira. Eu disse que todos os jogadores estão treinando, não é bem assim, né? 5 estão com as suas seleções, um deles é o Memphis Depay, que está lá na Holanda, entrou em campo ontem contra a Espanha, um empate por 2-2. Inclusive os jornais locais lá deram uma cornetada, tá? Esperavam muito mais do Memphis Depay em campo, porém ele agradou quem deveria agradar, Ronald Cooper. Agora eu não sei se eu falei certinho sobre o sobrenome dele não, tá? Eu tentei não falar de uma forma esquisita, mas ele gostou muito da atuação do Memphis, apesar de não ter marcado o gol. O Memphis ajudou, atuou ali como um centroavante, uma posição que ele não está acostumado a fazer aqui no Corinthians, né? Ele joga como um 10, é o camisa 10, mas ontem ele entrou em campo como um 9. Apesar de não ter marcado o gol, a chance que teve o goleiro acabou defendendo, ele ajudou ali também a atrair a marcação para ele liberar espaço para os colegas de campo ali marcarem o gol. O jogo de volta é no próximo domingo, lá na Espanha. Quem vencer avança para as semifinais aí da Liga das Nações. Aí o torcedor corintiano fala, ok, já entendemos quando que o Memphis volta. Tem a final na quinta-feira. Gente, ele vai voltar muito rápido. Acabou o jogo no domingo, ele já embarca naquele jatinho particular maravilhoso e confortável para 30 horas de voo, para chegar o quanto antes aqui no CT Joaquim Grava, se juntar aos outros atletas e treinar, porque quinta-feira tem final e Memphis Depay, ao que tudo indica, estará em campo. E nós estaremos aqui todos os dias, até o dia da final, para mostrar toda essa preparação. Não saia daí, hein, Lili? Não saia. É claro que o Memphis vai jogar. Vai. Ah, se eu tivesse um jato, enfim, não, lá na padaria. Vum. Na padaria? Ia funcionar assim, do outro lado da rua. E se tivesse gatilho, vai na padaria, comprou meia dúzia de pão. Mais R$1 milhão. É isso, exatamente. Não vai jogar? Claro que vai. Claro que vai, pô. O jogador Fabinho do América Mineiro é um jogador que o Corinthians foi atrás, tá? O Corinthians foi atrás. Só que o América Mineiro quer 40%, quer ficar com 40% do jogador e vendê-lo por R$10 milhões. Tem gente, o Fabinho tem dividido, tá? O Fabinho tem dividido opiniões dentro do Corinthians. Eu ia até colocar isso no blend, mas quero prestigiar vocês do Almoço com a Fiel, tá? E, gente, deixa o like aí. O Fabinho tem dividido opiniões porque não é um jogador jovem, não é um jogador de 18, 19 anos, tá? Não é um atleta tão veloz. Eu sei de pessoas que estavam aí, tá? Pessoas que eu conversei hoje pediram opinião para elas em relação se contrata ou não o Fabinho do América. E tem pessoas dizendo que é um negócio de risco. Pagar 10 milhões por 60%, né, de um jogador que ninguém sabe se vai jogar bola ou não, tá? Então a situação do Fabinho ainda continua indefinida, tá certo? Nesse tempo também o Corinthians teve como jogador oferecido o zagueiro Patrick Canhoto do Novo Horizontino, tá? É um jogador que agrada, só que tem um problema, né? O Augusto está sendo muito pressionado lá dentro do Corinthians e não está tendo cabeça, né, para negociar reforços, enfim, sentar, marcar as reuniões, e ele que quer fazer isso, tá? Ele não
não quer deixar que o Fabinho resolva sozinho. Então, por isso que a negociação do Patrick não avançou. Sinceramente, tá? Gente, deixa o like aí para me ajudar. Vamos bater os 2.000 corintianos, tá? Vamos bater os 2.000 corintianos. Vamos lá. Bastidores, né? Esse zagueiro do Novo Horizontino é um zagueiro que agrada, mas sinceramente, né? Sinceramente, precisa contratar um jogador, né? De técnica duvidosa, tá? Por exemplo, se o Patrick realmente fosse bom, ele já tá aí vamos dizer assim, em evidência no Novo Horizontino há 3 anos. Por que ninguém contratou ele até hoje? Não é? Por exemplo, será que esse Patrick ele é melhor que o João Pedro Choca, por exemplo? O Choca teve uma falha ali horrorosa, né? Foram 2 seguidas, mas aquela, né, em Guayaquil, eu acho também que foi uma covardia muito grande que fizeram com o Choca. Isso me falaram de dentro do clube, tá? É um jogador que ajudou o Corinthians no ano, e quando ele falha naquele pênalti contra o Barcelona de Guayaquil, isso me falaram dentro do clube, tá? É um bastidor que eu quero passar para vocês, que eu esqueci, eu ia até citar isso no Blend. Teve gente dentro do Corinthians que não gostou da postura da comissão técnica, que no jogo seguinte o moleque não ficou nem no banco de reservas, velho. Entendeu? Aí vai ter sempre aquela desculpa, foi para preservar. Desculpa, velho. Eu não vejo isso como preservar. Entendeu? Eu me sentiria humilhado. Eu não sei você que tá me assistindo, tá? Gente, deixa o like aí, vamos bater. Então, velho, o que eu penso, né, em relação ao Choca, eu concordo com essas fontes que falaram isso pra mim, tá? Isso veio de dentro do clube. E, aliás, foi depois contra o jogo contra o Santos, me falaram isso, eu ia informar, acabei esquecendo, porque eu não anoto as coisas, né? As pessoas me falam, eu não anoto. Tipo, isso aqui eu vou falar amanhã. Eu sou do improviso. Eu assim, acho que devia ter deixado pelo menos, né? Devia ter deixado pelo menos o Choca no banco de reserva. Mas enfim, eu tô falando do mercado do Corinthians, né? Do Patrick zagueiro. Eu não vejo necessidade de contratar o Patrick, tá? O Corinthians quer um zagueiro no mercado? Quer. Não tá agindo agora no desespero, porque primeiro tem outros BOs para resolver, tem uma final de Campeonato Paulista, e também porque o Gustavo Henrique chegou e conseguiu, né, se firmar e tomar conta aí da posição. Aliás, o Gustavo Henrique já havia tomado conta da posição no final do ano passado e, né, toma conta da posição nesse ano. Então, o fato do Gustavo Henrique ter chegado ali do lado esquerdo e dado conta do recado faz com que o Corinthians não ligue o modo desespero no mercado da bola para trazer um zagueiro. Mas o Corinthians quer um zagueiro no mercado da bola. O Corinthians quer um zagueiro, quer um atacante e quer um meia, tá? São 3 posições hoje que o Corinthians quer reforçar. A lateral direita vai depender, né, das opções de mercado, só que o Corinthians, né, deve ir atrás de um lateral direito no meio do ano, porque não está encontrando ninguém no Brasil, né, para contratar. Se achar alguém, pode até ser que o Corinthians abra negociações em relação à lateral direita. Por que eu estou falando isso? Né? Até o final desse mês, né, e já tem poucos dias aí para o final do mês, né, o tempo tem passado muito rápido, né? Não sei se vocês têm percebido isso, né? É até um versículo bíblico, né, que os dias seriam abreviados, né? Quem entende aí da última hora do relógio. O tempo passa rápido demais. Se você marcar, hoje eu vou fazer isso, você não consegue. Você tem que escolher uma coisa para fazer no dia. Então o mês já está praticamente acabando. O Corinthians tem até o final desse mês, né, para poder contratar no mercado interno, tá? No mercado interno. E o Corinthians só pode contratar jogadores, né, que atuaram em algum estadual. Gente, vamos bater 2.000 aí, vamos embora. O Corinthians vai precisar correr contra o tempo, né? E o Corinthians está aí dando uma esmiuçada no mercado, mas tá difícil, velho. Entendeu? Não aparece ninguém. Agora estão renovando com o Bidu por 3 anos. Por 3 anos. Fizeram um contrato com o Pedro Raul de 5 anos. Eu acho que se a torcida ficar se calando, né? Agora o Augusto tá perdendo apoio da torcida. Não vou nem ficar falando mais de torcedor, de dirigente, porque, né, o torcedor tá caindo na real e vai sobrar só aqueles 3 perfis lá que tem 3 ou 4 que tem no Twitter, né? Que são estranhos, aqueles perfis lá que só falam mal de mim, enfim, e de alguns outros jornalistas. Todo mundo já sabe, né, quem eles são, inclusive estão sendo indiciados. Então é o seguinte, já não tem muito apoio para o Augusto. Antigamente tinha os torcedores de dirigente. Eu acho que tem que haver um tipo de cobrança, porque não dá, desculpa, velho, eu gosto do Bidu, acho, né, que é um bom reserva, tá? Eu não tô falando que eu não quero o Bidu no Corinthians, as pessoas não entendem isso. Eu não tô falando que o Bidu é melhor que o Hugo, que é pior que o Hugo, né, ou que é pior que o Palácios. Eu não tô falando nada disso.
Eu só tô falando que o Bidu tem contrato com o Corinthians ainda até o final do ano. Nós estamos falando aí nós estamos falando de 10 meses de contrato ainda, 9 meses de contrato. Então, o certo era você fazer mais um ano de contrato, que é o Matheus Bidu. Nunca foi campeão pelo Corinthians. Um jogador que já entregou diversos jogos, tá? Eu lembro o Corinthians perdendo o jogo contra o Atlético Paranaense, por causa dele, o técnico era o Luxemburgo. Eu lembro dele entregando bola no Clássico do São Paulo esse ano. Cara, o Bidu, além de não ter título nenhum com a camisa do Corinthians, ele coleciona falhas grotescas. Um cara desse não merece renovar por 3 anos. Mas, pô, se você quer um reserva pro Ancelotti, beleza, renova um ano, não tem problema. O Samir Carvalho não está sendo radical, tá? Não estou sendo radical. Renova por um ano, entendeu? Renova por um ano só, um ano. Não tem problema nenhum. Até o final de 2026, com metas ainda, né? Com metas para renovar para 27, se você atingir número de jogos, número de assistências, tá? Enfim, né, velho? Mas no Corinthians, ou a torcida começa a cobrar, tá? Ou a torcida começa a cobrar, ou então eles vão continuar fazendo esse tipo de besteira, entendeu? 3 anos realmente assim. Eu quero que vocês entendam e reflitam que nós estamos diante de uma aberração, esse tipo de contrato. Fabinho Soldado, que era o rei de todos aí, né? Que para mim também faz um trabalho meia boca no Corinthians, tá? Os grandes reforços do Corinthians nem foi ele que trouxe, tá? Carrídio, foi Ramon que achou. Martínez, foi Ramon que achou. Ancelotti, foi Ramon Dias que achou. Memphis, foi oferecido, foi um projeto que não foi ele também, né? Quem tocou foi o Pedro Silveira, enfim. Não tem nada a ver com o Fabinho, tá? O Fabinho não tem mérito? Tem, ele que trouxe o André Ramalho, entendeu? Tentar lembrar algum outro. O Hugo, ele trouxe o André Ramalho, o Mateuzinho, foi ele que trouxe, tá? Então eu sou justo. Esses quem trouxe foram esses, quem trouxe foram aqueles, e assim vai. É justiça sempre. O que não dá para fazer é ficar endeusando as pessoas, deixando elas vaidosas, soberbas, e aí, meu amigo, elas acham que são donas do clube. Fabinho é um camarada que veio lá do Flamengo, não tem raiz nenhuma com o Corinthians, e enfim. Lá dentro também agora, eu acho que acordaram também, deram a chave do clube para ele, não é assim que se faz, tá? A soberba dele custou caro pra gente. O Corinthians está fora da Copa Libertadores da América. Por quê? Porque não houve cobrança para esse grupo, afrouxou na liderança, o CT tava uma zona, entendeu? E tem outra coisa, tá? Ele achou que tinha feito a melhor janela do mundo no meio do ano passado e não quis contratar ninguém. Quando veio o Ancelotti, ele não podia disputar sequer a Libertadores porque veio no finalzinho da janela. Então, meu amigo, é melhor a gente parar de idolatrar, né, as pessoas, porque isso só prejudica. Idolatria sempre mata, idolatria sempre corrompe, idolatria sempre desvia, idolatria sempre acaba com... idolatria é o grande mal da humanidade, tá? É o grande mal da humanidade. Basta ver o exemplo do Brasil, né? Os que idolatram um político que foi presidente e os que idolatram um político que é presidente, né? Esse daqui pode errar, vai ser sempre Deus para eles. Esse aqui também pode errar, que vai ser sempre Deus para eles. Isso se chama idolatria. Um bando de zumbi que não tem opinião própria e que fica lá dizendo amém para tudo que aquele Zé Ruela faz e amém para tudo que esse comédia faz. Em vez de ver o que tá errado e falar, esse aqui é meu presidente, mas ele tá errado. Esse aqui é meu presidente, mas agora ele falou bobagem. Esse aqui é meu presidente, mas ele fez, isso não foi certo. Mas não, é um bando de corruptos junto com os corruptos, entendeu? E é isso mesmo, dou no meio de todo mundo. Quinta-feira, sem Corinthians em campo. Espaço para acompanhar os corintianos representando suas seleções nas eliminatórias. Memphis Depay na Holanda. Carrígio no Peru. E Ángel Romero representando o Paraguai. No Brasil, o dia também serviu para acabar com os 3 dias de folga e voltar aos trabalhos no CT Joaquim Grava. Uma semana exata até o jogo decisivo. Clássico que pode fazer o Corinthians voltar a levantar uma taça depois de quase 6 anos. E tem gringo por aqui que chegou chegando. Fabrício Angileri não foi convocado para a seleção argentina, mas tomou conta da lateral esquerda. E já caiu nas graças da torcida, mas ele quer mais. Contentos, ahora ya tuvimos nuestros días de descanso que eran necesarios porque veníamos también de muchos partidos seguidos. Y ahora ya, a partir de ahora, enfocarnos en el partido del jueves, que va a ser muy importante. Tenemos que estar al 100% todos. Obviamente el jueves no va a ser fácil, todavía el partido está abierto. Tenemos que tratar de salir a matar al rival en términos deportivos. Así que nada, hay que estar tranquilos estos días, entrenar bien, tener la cabeza puesta en lo que puede ser el partido. Y que bueno, cuando llegue el jueves tenemos que estar de la mejor manera todos para poder enfrentar de la mejor manera el partido. Nomes que vêm e dão força para um elenco que pretende estar quase completo no dia 27. Igor Coronado voltou a trabalhar com o grupo após lesão na coxa e pode ser novidade entre os relacionados para a final.
A grande dúvida fica por conta de Rodrigo Garro, que ficou no banco na primeira final e trabalha de forma intensiva para ficar à disposição na próxima quinta-feira. Depois da definição do título paulista contra o Palmeiras, o Corinthians já planeja uma maratona de jogos. É bom poupar um pouco de fôlego, porque tem partida contra o Bahia pela estreia do Brasileirão, Huracan pela Sul-Americana, Vasco, América de Cali, outro clássico contra o Palmeiras, jogos contra Fluminense, Sport e Flamengo pelo Brasileiro, além do Racing do Uruguai. Trabalho da comissão técnica e jogadores, mas também olhos atentos da diretoria. Enquanto o futebol para por aqui, os negócios continuam. O Corinthians trabalha para renovar contrato com o lateral esquerdo Matheus Bidu. Com vínculo até o final do ano, o atleta se destacou e pode permanecer por mais 3 temporadas. Corinthians, que tem essa vantagem no Campeonato Paulista, venceu na casa do adversário com o gol do Yuri Alberto e agora tá pensando nessa decisão, tá só focado nisso, esquece, já sabe que tá na Sul-Americana, ficou para trás a pré-Libertadores e agora é obrigação, ganha de 1-0, vai jogar com seu torcedor. É um time que fez uma bela campanha durante todo o Paulistão. Chegou o momento. O momento de você premiar um grupo, né? Porque nós aqui comentamos também, quando o Corinthians soltava um pouco o reio na competição, a gente falava, pô, esses caras já ganharam tudo, estão achando que ganharam o quê? O que o Memphis acha que ele ganhou? O que o Yuri acha que ele ganhou no Corinthians? Não ganharam nada, tá? Então agora é a hora de falar, opa, sou campeão aqui. É para você deixar o nome cravado na história. Essa é a diferença. Aqueles 9 jogos que vem de invencibilidade, não sei quantos jogos de invencibilidade na arena, isso aí com o tempo vai caindo. Agora, o que não cai são os títulos. E aquilo foi importante porque o Corinthians sofreu uma ameaça séria de rebaixamento no ano passado. E quando o Corinthians dá a volta por cima, jogando um futebol de alta qualidade, ganhando dentro e fora de casa, o Corinthians mostrou que era outro time. E agora a consolidação de tudo isso pode ser com um título. Por outro lado, tem o Palmeiras como adversário, que é uma equipe sempre perigosa, independentemente de qualquer vantagem. Isso para lembrar todos os jogadores do Corinthians que eles saíram de uma situação adversa, como a gente viu, de ter que colocar 9 vitórias em cima do campeonato, que senão seria rebaixado, para você coroar todo esse trabalho com o título. Agora que vai ser coroado tudo isso. Para você entrar aí vão lembrar, falar, lembra do Memphis lá no Corinthians e tal? Eles saíram da zona de rebaixamento e foram campeão paulista. Aquele grupo forte. Então esse grupo tem que continuar unido, forte, porque é o que você falou. Não é só uma final, é um derby. É um derby importantíssimo, que aí você vai entrar na estatística e vai fazer a diferença. Pelo menos pelo treinamento que eles já voltaram fazendo aí, já demonstra que está todo mundo focado. E para o Memphis Depay, que você falou ontem, jogou mais de 80 minutos pela seleção holandesa, esteve em campo, atuante. Isso é importante, porque é o Corinthians que trouxe de novo para ele essa visibilidade e o trabalho dele ganha uma recompensa sendo convocado. E ele foi até, assim, singelo, menino, com a chuteira poropopó. Você viu a chuteira dessa? Tinha mais aquela chuteira? Tinha o poropopó e o gavião lá. Esse menino Memphis, ele é lindo demais. E é o que você falou, voltou para a seleção, voltou com propriedade, tocando a bola, aparecendo. Não fez o gol dele, porque o goleirão também complicou a vida dele, mas a verdade é que ele é um cara diferenciado, ele sabe tratar bem a bola. Bora para mais informações do Corinthians. O Angelelli, que tem salário revelado por Samir Carvalho, e Corinthians paga mais para Carlos Palacios, que não joga, hein? Difícil o cara entrar. Ele que está sendo praticamente a 4ª opção de Ramon Dias e do sua comissão técnica. De acordo com informações de Samir Carvalho, o Angelelli tem salário revelado de R$486 mil mensais no Corinthians. Ele que chegou no Coringão no início de março e rapidamente já se tornou titular, cara, mostrando que tem muita qualidade para ser realmente titular do Corinthians. Colocou o Estevão no bolso na final e já tem 2 assistências por Memphis e outra assistência, esqueci, mas pro gol do Garro contra o Santos. Então, cara, que lateral que a gente achou. Claro que ele daria certo aqui, o cara foi 2 vezes melhor lateral da Libertadores da América do Sul. E só não jogou lá porque era a opção do treinador, do Getafe. Então, cara, o lateral alto, marca bem, então não são muito boa, ataca melhor ainda. Então, em 3 partidas com a camisa negra, o atleta, já falei, que soma 2 assistências. Cara, no clássico do Palmeiras, ele foi perfeito, como eu falei. Então, ele tem tudo pra realmente, no próximo jogo, jogar ainda melhor em casa, pra dar aquela pressão. O Coringão tentar levantar essa taça contra a porcada. Então, o Angelelli tem um salário de R$486 mil por mês, conforme informação do Samir Carvalho do Café do Setorista. A chegada do jogador foi comemorada inteiramente por ser uma grande opção e chegar, colocar a camisa e jogar, né? Já que a gente tem o Matheus Bidu, que é altos e baixos,
ataca bem, o Matheus Bidu mais para defender é uma lástima. O Hugo, que não ataca bem, não defende bem, nem toca bem, não cobra lateral bem. Não, cara, não sei até hoje que esse cara tá fazendo no Corinthians. Não, cara, deve ter algo no contrato dele que a gente não sabe se o Hugo lateral é, que ele é horrível, cara. Ele também recebeu luvas ao Angeleri, recebeu uma luvas ali de $200 mil, cerca de 1,1 milhão de reais, para assinar com o clube. O custo do argentino ao Corinthians é consideravelmente inferior ao equatoriano Diego Palacios, que não consegue ter sequência de jogo por conta dos problemas físicos desde sua chegada. Então, cara, ele chega a ser mais barato que o Palacios, cara. Foi contratado no início do ano passado junto ao Los Angeles FC e recebe $600 mil mensais. Atualmente, ele é o terceiro reserva da função. Se bobear, eu acho que ele tá o quarto, né? Eu acho que o Hugo chega a ser o terceiro aí. Então, cara, $600 mil mensais é muita grana. É um jogador que não joga. Cara, o Coringão faz muito maus negócios. Cara, que não tinha como prever que o cara ia ter essa lesão grave e ficar um ano fora também. Mas aí dizem alguns jornalistas que tem a possibilidade dele deixar o Corinthians na próxima janela de transferências. Então é isso, Fel. Deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.